Em abril de 2011, uma tragédia aconteceu em Nantes, a sexta maior cidade da França, e também a cidade natal do conhecido escritor da obra Volta ao Mundo em 80 Dias, Júlio Verne. Essa tragédia deixou toda a população do país estarrecida e ficou conhecida pela imprensa como a Casa do Terror. A esposa, os 4 filhos e 2 cães labradores do nobre Javier Dupont de Ligonnès, o Conde de Ligonnès, como era conhecido, foram encontrados mortos e enterrados embaixo da varanda dos fundos da casa onde eles viviam. No entanto, o patriarca da família, Javier, não estava entre eles, sendo então apontado como o principal suspeito do assassinato da sua própria família. Mais de uma década após essa tragédia, seu paradeiro ainda permanece um mistério. Alguns acreditam que ele se matou depois de cometer essa atrocidade com a sua família, e outros têm a clara convicção de que ele está vivo, escondido em algum lugar do planeta, usando uma identidade falsa, assim como John List, que trarei no canal mais pra frente. Então vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. Javier Dupont de Ligonnès nasceu no dia 9 de janeiro de 1961 em Versalhes, na França. Ele era descendente da antiga nobreza francesa e católico fervoroso. Agnes, sua esposa, nasceu no dia 9 de novembro de 1962 no subúrbio de Paris e também era uma católica fervorosa. Eles se conheceram na adolescência e depois de um tempo começaram a namorar, mas o namoro ali não durou muito não e logo eles se separaram. Depois de alguns anos, eles se reencontraram. Agnes, na ocasião, era mãe solteira e seu filho, Arthur, era bem pequeno e não demorou muito para que os dois reatassem o namoro. Javier, então, assumiu a paternidade de Arthur, que na ocasião estava com 2 anos de idade, e oficializaram a união. O casal, então, teve mais 3 filhos. Os 4 filhos do casal, na época dos fatos, eram Arthur, com 20 anos de idade, que era um estudante e já estava na faculdade, Thomas, com 18 anos de idade, que era músico e também estava na faculdade, Anne, com 16 anos de idade, cursava o ensino médio e fazia alguns trabalhos como modelo fotográfico para alguns catálogos impressos, além de ser tão religiosa quanto a sua mãe. E Benoit, com 13 anos de idade, que também era estudante, e o Benoit ele cursava o que para nós aqui seria algo equivalente ao ensino fundamental. Ele gostava de tocar bateria e era muito popular na escola. O filho de 18 anos, Thomas, morava na faculdade e dividia o quarto com um colega de turma e ia para a casa dos pais nos finais de semana. Já o Arthur, o mais velho, embora fizesse faculdade também, morava com os pais, assim como os 2 mais novos, que estudavam em uma escola particular católica. Os 2 mais novos estavam sempre conectados à internet, como todos os adolescentes, já isso em 2011 já era assim, né? Esse fato não é um fato irrelevante para essa história. A família morava na cidade de Nantes, que é a 6ª maior cidade da França, num bairro muito conceituado e numa casa alugada que era simples, mas muito confortável. Eles também tinham 2 cães labradores que eram tratados como integrantes da família, assim, eram bem cuidados, e também possuíam 2 carros, um do pai e outro da mãe. O Javier, o pai, ele tinha uma agência de viagens em Miami, nos Estados Unidos, que dava suporte ali para as pessoas que queriam viajar para a França. Essa agência assessorava os passageiros como onde se hospedar, onde fazer as refeições, os lugares mais legais para conhecer na França, enfim, essas coisas.
Mas além dessa agência de turismo, o Javier também tinha outras pequenas empresas em segmentos diferentes que não é informado nas matérias. E também nem os próprios familiares conheciam muito bem, já que o Javier era bem discreto e não falava muito de negócio com a família e com os amigos. No início dos anos 2000, a família se mudou para Orlando, nos Estados Unidos, já que o Javier tinha essa empresa em Miami, e o sonho dele era se estabelecer por lá. Mas parece que os negócios ali aparentemente não tinham dado muito certo e todos eles voltaram para a França depois de um curto espaço de tempo, ali alguns meses. É dito nas matérias que Javier gastou uma grande parte do dinheiro que ele tinha guardado nesse sonho americano e que a sua derrocada financeira começou aí. A esposa, Agnes, não trabalhava fora, pelo menos não remunerado. Ela dava aulas particulares de religião como voluntária em uma escola católica ali mesmo do bairro. E a família era tida pela vizinhança, pelos amigos, assim como a típica família margarina, sempre unidos, felizes, eram pacíficos, não tinham problemas com ninguém, nem com a vizinhança, nem dentro da própria família, enfim, e eram todos muito simpáticos e educados e viviam em perfeita harmonia. Em abril de 2011, a escola em que a Agnes dava aula recebeu uma mensagem dela via SMS dizendo que ela não poderia dar aulas naqueles dias porque ela estava muito doente e estava internada em um hospital. Até aí normal, acontece, todo mundo fica doente em algum momento, né? Ok. Mas os dois filhos mais velhos também mandaram mensagens semelhantes aos amigos da faculdade, pedindo que os professores fossem avisados de que eles estavam doentes. E os dois filhos mais novos a mesma coisa, ou seja, todos na casa estavam doentes na mesma época, de tal forma que nenhum deles poderia sair da casa. É bem esquisito. Como eu disse, os irmãos mais novos tinham o hábito de usar as redes sociais, estavam sempre conectados à internet e como há dias eles não ficavam online, chamou a atenção ali dos amigos de ambos. Mesmo doentes, o mundo inteiro vive conectado à internet, né? Então nada justificava aquilo, você tá na cama, você tá com o celular. Aí alguns amigos da Anne decidiram ir até a casa dela para ver o que estava acontecendo, porque além desse detalhe, né, dela nunca mais ter ficado online, ela já estava faltando há muitos dias na escola. Isso não era normal, ela era muito estudiosa, muito responsável, então não era normal faltar tantos dias, mesmo doente ela ia para a escola. Só que quando chegaram na casa dela, viram tudo fechado, as janelas, as persianas, tudo. Embora tivessem batido várias vezes, tocado a campainha, ninguém atendeu. Ué, se estão doentes, deveriam estar dentro de casa, né? Pelo menos alguém aparecer na janela. Mas parecia que não tinha ninguém lá dentro. Os amigos dos dois mais velhos que estavam na faculdade também estranharam o sumiço deles das aulas, especialmente o colega de quarto de Thomas. Estranharam também essa doença repentina. Além disso, a forma como escreviam as mensagens, com termos assim que não eram utilizados pelos amigos, parecia muito formal, sem abreviações, enfim. Além dos professores achar que a doença da família estava demorando demais para acabar, para sararem, né? Os vizinhos também estranharam algumas coisas. A primeira foi o fato do carro da Agnes estar parado há tantos dias no mesmo lugar e ninguém mais vê-lo em canto algum, nem ninguém da família. Se eles estivessem viajando, teriam ido em 2 carros, porque eram 6 pessoas e 2 labradores, não caberia um único carro, né? Então por que o dela estava ali? Além, é claro, do fato de tudo estar fechado. As janelas e persianas estavam sempre abertas, mesmo quando eles viajavam de férias. A casa era sempre muito arejada e aquilo tudo fechado, tantos dias, com o carro dela ali na porta, parado, cheio de pó, era realmente muito estranho. Alguns dias se passaram quando a escola dos 2 filhos mais novos recebeu um cheque pagando os últimos meses de aula, com um bilhete explicando que a família tinha precisado mudar de repente por conta do trabalho do pai para a Austrália e que os 2 não estudariam mais na escola. A escola estranhou muito porque nem a documentação de transferência para que eles estudassem em outro país foram solicitadas à escola atual, né? Então, como que eles iam estudar? Né? Ser uma transferência, um documento, um histórico, sem nada.
A mesma explicação foi enviada à escola onde a Agnes lecionava a religião, informando que ela não poderia ir mais. Na mesma ocasião, familiares de Javier, irmãos, primos, começaram a receber cartas impressas dele, feitas pelo computador, que foram enviadas pelo correio, que continham 4 folhas, ou seja, 8 páginas, onde ele dava explicações detalhadas sobre a sua partida repentina da França, bem como fazia alguns pedidos inusitados, digamos assim. Só que nenhuma das cartas estavam assinadas manualmente, só digitar, elas foram digitalizadas e aparecia o nome de todos eles, mas sem assinatura. Nas cartas, ele dizia que quando os familiares recebessem essas cartas, provavelmente eles não estariam mais morando na França e que eles ficariam ausentes por um tempo indeterminado. Ele explicava nas cartas que todos tinham partido repentinamente para os Estados Unidos, já que ele, Javier, era ele que estava escrevendo, era um agente secreto americano disfarçado e por conta disso todos tinham partido secretamente por motivos de segurança e que não poderiam manter contato com nenhum familiar ou amigo, já que esse era um esquema de proteção dos Estados Unidos. Ele explicou que tinha dado informações sobre uma rede de tráfico de entorpecentes à polícia, onde franceses proprietários de boates nos Estados Unidos usavam esses comércios como fachada. E ele, com a agência dele, tinha se infiltrado aí nesse mundo e passado todas as informações para a polícia americana. No entanto, ele tinha sido descoberto pelo cartel que queria matá-lo juntamente com toda a sua família. E para se proteger e também proteger a sua família, ele tinha recebido cidadania americana. E eles ficariam escondidos por lá por algum tempo. Disse ainda que tinha recebido a ameaça de morte justamente porque, num caso de grande repercussão, ele seria uma testemunha-chave e de grande peso para incriminar o chefe da organização criminosa. E por isso que ele estava recebendo proteção da polícia americana. No final das cartas, ele pediu alguns favores diferentes para cada membro da família. Para um ele pediu uma coisa, para outro ele pedia outra, enfim, no final era para eles irem até a casa do Javier, pegarem a chave da casa que ficava escondido em tal lugar que ele fala na carta, na entrada da casa assim que tinha um esconderijo que somente a família dele conhecia e que ele estava explicando onde era nas cartas, e que eles deveriam entrar na casa e pegarem coisas que estavam lá para venderem ou para ficarem para esses parentes mesmo. Alguns favores eram bem estranhos, tipo, tira todas as fotos do porta-retrato, mas deixa os porta-retratos lá. Vende tal coisa e dá o dinheiro para minha irmã. Coloca um comunicado na caixa do correio dizendo que para toda correspondência que chegar, que seja devolvida ao remetente. Enfim, umas coisas esquisitas assim, mas um detalhe bem específico que tinha em todas as cartas de todos os parentes que receberam essas correspondências era que era para eles não mexerem no quintal da casa, que era para deixar tudo como estava, já que a casa era alugada, né? E que lá no quintal tinha coisas do proprietário da casa e que ele não queria que levassem por engano, então não era para mexer no quintal. Os familiares então fizeram tudo como o Javier tinha pedido. Tudo isso aconteceu nos primeiros dias ali de abril, entre 5 e 7, né? E a casa ficou fechada e ninguém mais foi visto por ali. Porém, no dia 12 de abril de 2011, uma vizinha da família Ligonês, que estava muito preocupada com a ausência deles, aquela que eu falei agora há pouco, que tinha falado do carro, telefonou para a polícia, que foi até o local e abriu a porta com o auxílio de um chaveiro. Eles entraram, perceberam que a casa estava praticamente vazia, que todos os porta-retratos estavam sem fotografias, que as camas não possuíam lençóis, nem edredons, nada, que estavam apenas no colchão. Viram também que estava tudo muito limpo, que não tinha lixo num cestinho, que não tinha movimentação na casa, que dentro da máquina de lavar louça tinha alguns pratos e talheres, mas assim, tudo estava limpo. E não acharam nada e foram embora da casa, mas continuaram procurando. A polícia então resolveu procurar familiares, amigos e a diretora da escola onde os menores estudavam para interrogar e tentar entender o que tinha acontecido com a família, que não era vista em canto algum, né? Há algum tempo, uma família não pode sumir assim do nada. Na escola, a polícia recebeu a informação de que a família Ligonês tinha se mudado para a Austrália, mas os familiares informaram que eles tinham se mudado para os Estados Unidos.
Então, tava algo errado aí, né? A família então informou ainda que o Javier era um agente secreto americano e detalharam o conteúdo das cartas que cada um tinha recebido. Quando a polícia ficou sabendo que várias pessoas da família tinham recebido cartas, ele pediu para ver todas elas e descobriu um fato em comum em todas, que era para que ninguém fosse no quintal. Então a polícia resolveu procurar pistas no quintal, né? Por que não é para ninguém ir no quintal? A polícia pensou, aí tem, mas eu acho que talvez fosse proposital mesmo. Talvez ele quisesse que a polícia procurasse algo no quintal de fato, né? A polícia francesa, então, entrou em contato com a polícia americana para saber mais sobre essa história do Javier ser agente secreto e descobriu que isso era tudo mentira e que não existia nenhuma família francesa sob a proteção da polícia americana. E lógico, o fato soa muito estranho, né? Então, a polícia francesa espalhou pôsteres ali pela cidade com fotografias da família ligonesa e seguiram para casa deles para procurar pistas no quintal, né? Na ocasião já era 21 de abril de 2011. Nessa perícia mais minuciosa ali dentro da casa, a polícia acabou encontrando no fundo de uma gaveta alguns recibos que se mostrariam muito importantes no futuro. Eram recibos de compras feitas no início daquele mês, no início de abril, e eram coisas muito suspeitas, como pá, enxada, cimento, sacos de lixo, fitas, silver tape, enfim. A polícia analisou cada centímetro da casa e eles se dividiram ali em alguns investigadores, uns focaram dentro da casa, outros fora. Quando então encontraram realmente algo estranho no quintal embaixo da varanda que dava para os fundos da casa. Ali eles encontraram uma tábua que cobria uma laje fresca que tinha sido feita há pouco tempo. Então eles quebraram tudo, é lógico, e logo foram encontrados vários cadáveres. No final, 7 ao todo, sendo 5 de pessoas e 2 de cachorros. Ali estavam os corpos de Agnes, Arthur, Thomas, Anne, Benoit, além dos 2 labradores. Porém, não tinha o corpo de Javier. Os corpos estavam todos juntos, exceto Thomas, o primogênito de sangue de Javier, que estava em outra localização do quintal. Todos usavam pijamas e na necrópsia encontraram resquícios de remédios para dormir, exceto em Agnes, que ela usava um aparelho para controlar a apneia, mas que tinha parado de funcionar às 3 horas da manhã. Todos os demais tinham em seus organismos vestígios de sedação, indicando que todos eles foram assassinados enquanto dormiam. Todos com 2 tiros na cabeça cada um, por uma espingarda de calibre 22. Depois de mortos, eles foram embrulhados em cobertores e edredons e depois colocados em sacos de lixo, e cada um deles estava com algum objeto religioso, como imagens de santos, velas, terços de oração junto deles. Como Javier não estava entre os mortos, todas as suspeitas recaiu sobre ele, que provavelmente seria o assassino da sua própria família. A família alegou à polícia francesa que Javier não tinha condições físicas para fazer aquele buraco embaixo da varanda dos fundos, que era de 2,5 metros de profundidade. E esse espaço ficava embaixo da varanda, que era um lugar muito baixo. E sendo assim, Javier teria de ficar agachado ali. Ele tinha vários problemas na coluna graves, o que impossibilitava ele de fazer isso. Além de não ter condições de força mesmo, de carregar todos os corpos do andar de cima, dos quartos até o quintal e enterrá-los ali sozinho. A irmã de Javier, chamada Christine, contratou um advogado que alegou tempos mais tarde que aqueles corpos encontrados não eram dos familiares da sua cliente, o da Agnes e dos seus filhos. Ele afirmou que eles tinham tamanhos diferentes e também questionou o fato da polícia ter mandado cremar os corpos muito rapidamente e ainda ter orientado que a família não visse o estado dos corpos, que eles foram encontrados lá em estado de decomposição no quintal. Para a irmã de Javier, que acreditava na inocência do irmão, a atitude da polícia francesa tinha sido muito suspeita, mas de quem mais seriam os corpos dentro da casa que eles moravam? Justamente de uma mulher mais velha e 4 mais jovens, além dos 2 cachorros labradores, né? Mais ou menos ali nas mesmas descrições da família. A perícia inclusive constatou que todos tinham o mesmo DNA, ou seja, todos eram da mesma família. Eu acho pouco provável que não fossem eles, enfim, é isso que está nas matérias.
No final, o que interessava agora para a polícia era saber se o Javier era o culpado pelas mortes, se ele tinha sido sequestrado por alguém que tivesse assassinado a família dele, ou se ele era mais uma vítima e que poderia estar morto em algum lugar, né? Um mandato de prisão internacional foi expedido contra o Javier e ele era procurado em todo canto. Enquanto isso, a polícia tentava desvendar os fatos e descobriu algumas coisas. Primeiro, no final do ano de 2010, o pai do Javier faleceu e deixou para ele de herança um rifle calibre 22, igual ao que provocou a morte da família inteira. Segundo, em dezembro daquele ano, 2010, Javier entrou para o curso de tiro, juntamente com os 2 filhos mais velhos, né? E eles eram sempre vistos. E no final de março, alguns dias antes, Javier fez 4 aulas seguidas na mesma semana em dias seguidos. Terceiro, em outra vistoria na casa, encontraram um recibo de compra de balas calibre 22 e um silenciador, datado de 1º de abril de 2011. 4. Javier, Agnes e 3 dos 4 filhos, exceto Thomas, foram vistos jantando em um restaurante da cidade no dia 3 de abril, domingo, e depois foram vistos no cinema perto do restaurante. E essa foi a última vez que eles foram vistos por alguém. Todos, juntamente com os 2 labradores, foram encontrados na mesma cova, exceto Thomas, né? Então parece que eles foram mortos no mesmo dia. Na segunda-feira, 4 de abril, a Anne e o Benoit não apareceram na escola devido a uma doença. Nesse mesmo dia, o Javier jantou somente com o filho Thomas, de 18 anos, num restaurante, e os garçons declararam à polícia que eles quase não conversaram durante ali a refeição e que o menino não parecia estar se sentindo muito bem. Esse foi aquele que foi encontrado enterrado separado dos demais, talvez porque tenha sido assassinado depois, né, por último. No dia 12 de abril foi o dia que a vizinha notou que o carro da Agnes estava em frente à casa há muitos dias e foi quando ela telefonou para a polícia. No dia 21 de abril, ou seja, quase 3 semanas do último avistamento ali dos integrantes da família Dupont de Ligonnès, os corpos são achados embaixo da varanda dos fundos da casa. A polícia, então, saiu à caça de Javier, que a essa altura estava com 50 anos de idade, já completos, e colocou vários cartazes com fotografias dele espalhados pela cidade. Pessoas que o conheciam ficaram chocadas e surpresas com a notícia que liam nos jornais e viam nos noticiários de TV, já que ele era tido como uma pessoa muito boa, um homem discreto, extremamente cortês com todos com quem ele convivia. A polícia conseguiu localizar alguns dias depois de encontrar os corpos no quintal da casa, o carro de Javier abandonado em um estacionamento de um hotel barato ali na Riviera Francesa. Segundo funcionários deste hotel, Javier se hospedou sozinho na noite do dia 15 de abril, passou apenas uma noite, saindo logo pela manhã com uma mochila nas costas, bem comprida, assim, mais parecida com estojo de espingarda. Posteriormente, verificaram que ele tinha deixado seu Citroën azul metálico no estacionamento e saído de lá a pé. Nunca voltou para buscar o carro. A polícia rastreou seu cartão de crédito, inclusive uma câmera de um caixa eletrônico fotografou quando ele sacava $30 e nesse momento da fotografia, inclusive, ele olha para a câmera como se afrontasse ali a polícia, né? E isso aconteceu no dia 22 de abril e ele não parecia se esconder, ao contrário, parecia que ele esperava que a polícia viesse atrás dele, né? Parece que ele estava se mostrando. Depois desse dia que foi fotografado no caixa eletrônico, que foi no dia 22 de abril, o seu cartão de crédito não foi mais utilizado. Algumas testemunhas disseram que ele seguiu a pé em direção a uma região remota ali nas montanhas, onde existiam muitos penhascos, e a polícia seguiu as dicas que deram, fizeram várias buscas muito minuciosas, porque a polícia acreditava que ele tinha se suicidado por ali. Mas nunca encontraram nada, nem um corpo, nem um vestígio, nada, nem ossos, nada. Parece que ele queria mesmo que a polícia acreditasse que ele tinha seguido para lá para se matar, né? Já que 98% desses casos em que o assassino mata a sua própria família, ele comete suicídio. E assim, despistar a polícia manipulando mesmo, né? Como se fosse um jogo de xadrez, é o que parece. Ao que consta, naquela região onde ele foi visto pela última vez, é possível pegar um barco, já que o mar fica a 30 quilômetros de distância, ou pegar a autoestrada e ir a pé até as montanhas da Itália. Também é possível pegar um trem e ir para a Croácia.
Tudo são possibilidades, como também é uma possibilidade que ele estivesse sob ameaça e fosse obrigado a agir dessa forma com alguém em seu encalço, ou ele ter de fato se suicidado atirando-se ao penhasco e seu corpo nunca ter sido encontrado. São tudo possibilidades. Nas perícias realizadas dentro da casa da família de Ligonnès, não foi encontrado vestígios de sangue em lugar nenhum. Se eles foram assassinados enquanto dormiam, já que estavam de pijamas, e as necrópsias acusaram que eles estavam sedados, porque não tinha nenhum rastro de sangue pela casa? Muito menos nos quartos e nas camas de cada um, não tinha nada. Nos sacos plásticos e edredons que estavam enrolados nos corpos também não tinham DNA de ninguém, nem do Javier. A polícia também descobriu que a agência de viagens do Javier estava falindo, bem como as outras empresas que ele tinha em seu nome. E mesmo ele sendo de família nobre, de nome, ele não tinha dinheiro e já acumulava uma grande dívida. Mas a polícia também descobriu que a agência que ele tinha recebia por ano, juntamente com outras empresas, o que ele recebia não dava para pagar metade do aluguel por ano. Sem contar todas as outras despesas, escola particular e tudo. Ou seja, o que ele recebia de dinheiro era extremamente pouco. Como ele vivia? A Agnes, a esposa, numa ocasião ela recebeu uma grande herança e era o Javier quem administrava. Porém, esse dinheiro já tinha sido praticamente todo gasto ao longo de alguns anos, né? Então, não se sabe se a Agnes tinha conhecimento da situação financeira do marido e dos problemas financeiros ali, problemas de falência das empresas. Ela, a princípio, nunca comentou com ninguém da família, nem também ele nunca comentou com nenhum familiar ou amigo. Como a família foi vista a última vez nos dias 3 e 4 de abril de 2011, a polícia acredita que Javier matou sua família nesses dias. Saiu de casa, vagou por alguns dias até o dia 21 de abril, cada dia se hospedando em um hotel diferente, e quando viu a sua foto, né, e seu nome nos jornais de TV, tirou a sua própria vida em algum lugar remoto, nas montanhas, sei lá, bem escondido, que por isso nunca foi localizado. A polícia também acredita que ele agiu dessa forma por conta de dívida que ele tinha e que ele não queria contar para a família, por vergonha mesmo. Ao longo dos anos, a polícia recebeu várias denúncias anônimas alegando terem visto Javier vivo em algum lugar, mas nenhuma delas levou a polícia a encontrar um homem. Em julho de 2015, um jornalista recebeu uma carta com a assinatura de Javier Dupont de Ligonnès dizendo que estava vivo. Um tempo depois, esse mesmo jornalista recebeu uma foto onde apareciam 2 dos filhos sentados numa mesa e no verso da foto estava escrito: "Eu ainda estou vivo", e assinado por Javier. Mas a polícia achou que era um trote, pois nunca o encontraram, embora a procura nunca tenha acabado, nunca tenha parado. Em 2019, a polícia francesa recebeu uma ligação do aeroporto da Escócia, de Glasgow, dizendo que a polícia de lá tinha prendido um homem que usava um passaporte falso e que se encaixava nas descrições físicas de Javier. Porém, depois de averiguarem, não era ele, o homem não tinha nada a ver. Também alegaram terem visto ele no mosteiro, a polícia foi até lá averiguar e não era ele. Também teve uma festa que viram um homem parecido, ligaram, falaram que era ele, não era. No final, Javier tinha uma aparência comum e nada que o diferenciasse de outras pessoas. Portanto, ele podia ser facilmente confundido com qualquer um na rua. E até hoje, 11 anos depois, Javier nunca foi encontrado e o seu paradeiro permanece um mistério. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Me digam nos comentários se já conhecia esse caso e qual a opinião de vocês. O que eu acho que aconteceu? Javier matou a família e fugiu? Javier matou a família e se matou depois? Javier foi sequestrado? Ele está vivo, morto? O que acham que aconteceu? Juro, esse caso me deixa muito intrigada, porque se ele está morto, era para terem achado o corpo dele em algum lugar, em algum momento. Ossos não evaporam no ar. E exame de DNA já existe há muito tempo, isso não é um caso tão antigo, tem 11 anos. Se ele está vivo, era para ter deixado já alguma pista, ninguém some do nada, sabe? Ele não deixou digitais, um cartão de crédito, em algum momento ir no médico, no hospital, sei lá, no supermercado, ele vive do quê? Bom, e é isso, pessoal, obrigada por me ouvirem até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!